Existe um comportamento silencioso que destrói resultados sem que você perceba claramente. Ele não parece um erro grave no começo, mas corrói sua evolução com o tempo. Esse comportamento é o hábito de adiar decisões importantes repetidamente. Você sente que está apenas esperando o momento certo para agir, mas, na prática, está se afastando do progresso. Adiar parece inofensivo porque dá uma falsa sensação de controle e segurança. Você acredita que está sendo cauteloso, quando na verdade está evitando desconforto. Sempre existe uma justificativa lógica para não agir agora. Falta de tempo, falta de preparo ou falta de certeza. E essas justificativas começam a se repetir. O problema é que o tempo não espera sua decisão ficar confortável. Enquanto você adia, o cenário continua mudando sem você acompanhar. Oportunidades passam, contexto muda e outras pessoas avançam. E quando você finalmente decide agir, já está atrasado. Isso gera ainda mais insegurança. Esse ciclo cria um padrão perigoso de comportamento. Você pensa, analisa, planeja e adia novamente. Isso consome energia mental sem gerar resultado real. E quanto mais você repete esse ciclo, mais difícil fica quebrá-lo. Porque sua mente se acostuma com a inércia. A maioria das pessoas vive assim por anos sem perceber. Elas acreditam que estão sendo estratégicas, mas na verdade estão apenas paradas com justificativas sofisticadas. Existe uma grande diferença entre planejar e adiar, e confundir isso custa caro. Decisão sempre envolve risco, isso nunca vai mudar. Esperar eliminar o risco é esperar algo impossível. Nenhuma decisão relevante vem com garantia total. E quem entende isso começa a agir mesmo sem certeza absoluta. Esse é o ponto de virada. A clareza que você espera antes de agir muitas vezes só vem depois da ação. Você não enxerga o caminho completo antes de começar. Você descobre o caminho enquanto anda. E isso exige uma mudança de mentalidade. Porque vai contra o instinto de controle. Pessoas que crescem não esperam um cenário perfeito para agir. Elas tomam decisões com informação incompleta. Ajustam no meio do caminho quando necessário e aprendem rápido com o próprio movimento. Isso acelera o processo de evolução. Enquanto isso, quem adia fica preso no planejamento infinito, sempre revisando ideias, sempre ajustando detalhes, sempre esperando mais certeza. Isso cria uma ilusão de produtividade. Mas sem execução, não existe resultado. Existe um custo invisível em não decidir. Esse custo não aparece imediatamente, mas se acumula com o tempo de forma silenciosa. É o custo das oportunidades perdidas. E esse é um dos mais altos que existem. Cada decisão adiada fortalece esse padrão na sua mente. Você começa a confiar menos na própria capacidade de agir. Isso reduz sua autoconfiança de forma gradual e torna a próxima decisão ainda mais difícil. O ciclo se reforça sozinho. Quebrar esse padrão exige ação deliberada e consciente. Você precisa decidir agir antes de se sentir pronto. Precisa aceitar o desconforto como parte do processo e parar de esperar validação externa para começar. Isso não significa agir sem pensar, mas agir com intenção clara. Significa definir um rumo e ajustar no caminho. Significa trocar perfeição por progresso constante. E isso muda completamente o ritmo dos resultados. Quando você começa a agir mais rápido, algo muda internamente. Você ganha confiança pela prática, não pela teoria. Começa a entender melhor o processo e passa a depender menos de validação externa. No final, não é a falta de capacidade que trava a maioria das pessoas. É o excesso de espera antes de agir. Enquanto você adiar decisões importantes, seu crescimento terá limites claros. Mas no momento em que você decide agir com consistência, esses limites começam a desaparecer.